Capítulo 9. Viagem de retorno. A colação de grau da filha de Johann ocorreu em clima de comedidas alegrias. As festividades ocorreram sem qualquer tipo de excesso percebido. Haviam planejado embarcar de volta ao continente do sul da América. No Cone, as tensões beligerantes permaneceram as mesmas. Hostilidades e mudanças de estratégias eram constantes no vasto território em conflito. São dolorosas as notícias que atravessavam o oceano. Entretanto, recebidas com resignação pelo povo calejado e ardido com os fogos das guerras horrendas espocadas pela ganância irrefreada da ambição sem compaixão. Uma excentricidade milionária que salvaria milhares de necessitados em cada conflito, considerando os recursos financeiros consumidos em guerra para sangrar e fazer sofrer os que deveriam ser resgatados e salvos com elevação e aproveitamento das potencialidades intelectuais e produtivas. Os dias avançam. Moderno vapor singra, soberbo e imponente, o Atlântico, em direção ao sul. Rasga a imensa massa à frente e atassalha sem pudor o destemido bloco líquido, ora sereno, ora enfurecido. O rumo está definido. Destina-se arrogante ao continente da esperança. Johann Staden vive com o coração na confiança de um futuro que pretende tornar mais ameno e, quem sabe, mais risonho. Persegue instintivamente o objetivo com a lembrança no passado, sonhando em corrigi-lo ao ensejo de cada momento. Os pensamentos voam. Perdem-se no azul do horizonte, que se inflama a cada manhã no fulgor do sol. Ele se confunde entre o céu e as vagas salgadas espumantes. Sente-se qual o vapor que o transporta, solitário, na imensidão líquida, mas cheio de seres preciosos com ideias valiosas no interior. Precisam apenas do potencial energético em movimento e ação direcionada à execução dos fins. No conforto do camarote, seu olhar vagueia distante pela escotilha. Admite, em elucubrações, desconhecer o princípio e o fim do que quer que exista nesse mundo ou fora. Mas de onde se encontra, no momento em que a embarcação flutua entre o fundo das vagas e o nível das águas, tem a ventura de visualizar os dois oceanos se encontrando no cosmo, em equilíbrio de incrível mistério, a gratidão da terra e a grandeza do céu. A fronte enevoada pelos cabelos prateados dá-lhe desde cedo ar sério, maturidade precoce. Combina com o rosto em traços de contagiante bonomia, encravado por brilhante par de olhos azuis, quanto o céu de brigadeiro, profundos e penetrantes, confiantes e resolutos. Está determinado, roteiro traçado, convicto de que chegará ao seu porto seguro. Seu caráter reto, de inquebrantável vigor, é guardião de uma cristalina consciência a conferir-lhe invejável paz interior, estruturado no corpo grandalhão, esculpido pela saudável massa muscular de 2 metros e 3 centímetros de altura. Esbanja notável vigor e belo porte físico. Enquanto menino, a infância não fora fácil. Nunca soube o que era brincar, como os garotos da época. O elenco de atividades de labor e estudos diários elaborados nas manhãs pelo velho alemão, seu pai, era de tal forma, tão extenuante, que ao cair da noite não resistia ao convite da cama, onde se atirava vencido pelo cansaço. Nos finais de semana, entregava-se aos interesses comunitários do assentamento, execução das tarefas administrativas, como anotações e apontamentos. A escrita. Os registros de modo geral em auxílio aos compatriotas necessitados de cooperação. Isso sem descuidar da afetiva participação nos cultos e cerimônias religiosas professadas pela família. Quando, ainda cedo, iniciou a atividade de cronista, conquistou respeito e posições relevantes por seu trabalho.
Recusou-se peremptoriamente a participar das seduções da imprensa promíscua. Pensava estar certo. Agora, certamente com as culpas atenuadas, seu velho pai o aprovará, na reparação da conduta de jovem que deixou-se arrastar pelo espírito de aventura, deleitando-se nas entranhas misteriosas da floresta, nas planícies insondáveis, sacrossantas, cobiçadas dos virtuosos guaranis. Imagina ter reparado as ações impulsivas, precipitadas, e tornara-se homem sério e responsável. Acredita ser, agora, uma nova criatura, um novo homem, renovado pelos autos de condução. Pensa que o pai o verá de outro modo, com respeito. Compreende que não basta reconhecer o seu erro, embora seja grande e importante passo ante o tribunal da consciência. É necessário expiar o mal praticado e, sobretudo, indispensável reparar o erro cometido. Única maneira de reajustar-se ante a natureza. Acredita. Está agora diante da possibilidade de reapresentar a neta ao pai, em condições de elevada dignidade à sociedade e principalmente à família. Agora, muito mais feliz. Ela o presenteará com um título conquistado em grande centro de luzes intelectuais. Exigida, poderá exibir o valoroso documento reconhecido das mais importantes capitais do planeta. Traz, por acréscimo de dedicação, a conquista na grade de aproveitamento curricular, os louvores concedidos por seus mestres. Johann considera vencida aquela etapa. Sente o misto de alegria e algo mais que se recusa a pensar e principalmente falar. Sobre as alegrias mundanas e os prazeres efêmeros. Isso é coisa do passado. Sente-se maduro, contudo não consegue evitar o sentimento que se aproxima de mansinho, sorrateiro, e o domina momentaneamente, mas integralmente. Alma profundamente compenetrada, livre de qualquer escrúpulo negacionista, conjectura. Tão frágil e embebeda o mundo com ânforas de mentiras. Tão rápido e enlouquece o homem com promessas irreais. Tão diáfano e envolve a alma com fitas de traição. Tão insaciável e conserva o semblante de impossível satisfação. Tão impiedosa e sorri com benignidade. Pobre alegria dos desgraçados, por que te chamam tão injustamente? Prazer? O silvo longo e rouco da sirene entrepitosa do navio convida os viajantes ao jantar. O cronista parece se assustar, como se estivesse despertando de profundo sono, e acorda abruptamente. Após a refeição, os passageiros que passeavam na popa em acalorada conversa assustam-se. O solavanco sem incidente da embarcação na crista da onda os leva a buscar segurança no interior da nave. Hora e meia depois de superar pequena indisposição manifestada por enjoo, provocada pela flutuação oscilante, Sheila Kiowa encontra-se entretida com duas atenciosas senhoras em conversa amena. Johann Staden palestra animado com um grupo de passageiros, próximos ao bar do Living. Na oportunidade, um jovem elegante, bem barbeado, trajado à moda, aborda o cronista. Demonstra evidente interesse sobre o mito naval. O marinheiro que se sagrou herói na Batalha do Riachuelo em defesa do pavilhão brasileiro. Johann Staden perpassa o olhar prescrutador em um por um dos presentes no grupo. Paira o olhar, mais demoradamente, no jovem inquiridor. No átimo do silêncio, o jovem fica lívido ante o brilho coruscante do olhar penetrante de Johann cravado no passageiro. O alemão parece desnudar-lhe a alma. A embarcação balança de maneira mais violenta e os passageiros amparam-se no balcão do bar. O rapaz, desinibido, falante, faz perguntas objetivas e diretas. A curiosidade aproxima os passageiros que se encontravam distantes. As questões levantadas com perguntas formuladas pelo bem informado rapaz despertam interesse.
Indiscutivelmente, inicia Johann, o herói Marcílio Dias, jovem como você, fez-se maior que a nave em que prestava serviços. Em turno de rodízio raiado de ré, na manhã, a corveta Parnaíba foi imortalizada na história da Batalha do Riachuelo. Tornou-se, a partir do memorável combate, a corveta indestrutível da frota brasileira. Antes, porém, o Marujo havia se distinguido como marinheiro e valoroso soldado na Batalha de Paissandu, em assalto final à Praça Forte, sob o comando de Tamandoré, na campanha oriental. Combate que durou mais de 52 horas, ocasião em que participou como emérito artilheiro em confronto com o exército do ditador uruguaio Afanásio Aguirre. Depois do batismo de fogo por que passou, na matriz de Paissandu, o jovem aguerrido desfraldou de lá a bandeira brasileira. Deu o grito de vitória. Acenou com bravura aos colegas combatentes o estandarte nacional. Ao fazer breve pausa, o senhor idoso gorducho, sem ser obeso, pergunta curioso: e onde está o herói? Onde fica o herói desse acontecimento? Staden o ouve com atenção e continua solícito sem se incomodar. Embarcado inicialmente na corveta Constituição, foi transferido para o navio Tocantins, cuja chefia, à época, estava sob o comando do então capitão de fragata Barroso, quando foi habilitado na manipulação de artefatos bélicos. O jovem serviu ainda na corveta Imperial Marinheiro, desenvolvendo atividade indispensável aos serviços de bordo, quando finalmente sagrou-se herói na luta contra as forças paraguaias na Batalha Naval do Riachuelo. O momento era crítico. A corveta Parnaíba rumava em socorro a Jequitinhonha. Essa segunda embarcação se encontrava encalhada nas proximidades das margens do rio, recebendo fogo direto e contínuo das forças terrestres inimigas, abordada por 3 navios paraguaios: Jejuí, Salto Oriental e Marquês de Olinda. Nesse palco trevoso se travou a luta sangrenta de corpo a corpo contra numeroso inimigo bem armado. Em meio ao ambiente de combate, baionetas caladas se cruzaram, enristando espadas em punhos vigorosos. Lanças brandiram estrepitosas, rasgavam corpos, cabeças decepadas, corpos mutilados em crânios abertos, entranhas, horror que vermelhejou sangrento as águas do rio. O gorducho, que havia perguntado pelo herói, quase caiu ao se surpreender em outra oscilação no balanço do navio. O bravo marinheiro, objeto da pergunta de seu interesse, meu jovem, cercado por 4 combatentes de abordagem, lutou com desnodo, abateu 2 deles e abriu os braços na defesa da bandeira brasileira. Ferido, escorregou no próprio sangue, vindo a ter os membros decepados pelo inimigo. Dia seguinte à batalha, Marcílio não resistiu aos ferimentos sofridos na cabeça, causados pelos golpes da baioneta, e morreu no dia 12 de junho de 1865. Foi sepultado com todas as honras militares do cerimonial marítimo nas águas do Paraná. De cabeça baixa, a filha do narrador aproxima-se. Olhos umedecidos, segura-o pelos braços. Os detalhes do combate a consternaram profundamente. Johann, em gesto simples, respeitoso, se despede dos ouvintes e retira-se acompanhado da filha para o outro lado do navio. Penetram ampla sala mobiliada e se assentam em confortável sofá. Visivelmente impressionada pela bravura do militar, Sheila mostra-se interessada por outras particularidades do gaúcho. Aos 12 anos, menino ainda, matriculou-se na escola de grumetes na ilha de Villegagnon, colégio onde iniciou o curso de aprendiz de marinheiro na Armada Imperial. Sheila mantém na expressão fisionômica os ares de preocupação e, de alguma maneira, busca respostas sem explicitar. Staden compreende as cogitações íntimas da filha
e direciona o assunto sobre as expectativas alegres de reencontrar a família. A oportunidade de acompanhá-la à Vila dos Caioas. Vê-se ansioso por voltar a contemplar os cumes das montanhas Micarabaiu, visitar a cabeceira do Apa, a boca do Igurê, momento em que Sheila fixa o pai, esboça doce e esperado sorriso. Ao ver a moça sorrir, o jovem inquiridor se aproxima. Porta-se como um cavalheiro, elegante, sem mesuras e trejeitos. Procurava os Staden. Encontrou-os encetando o que seria longa conversa familiar entre o sabor de boa xícara de café e amenidades naturais dessa hora. Descontraído, Johann o convida para partilhar o momento. Senhor Johann Staden, cumprimenta o educado, citando-o nominalmente. Senhorita Sheila Caioa Staden, senhor. Sou Felipe Lírio, Felipe Grunenwald Lírio, senhor. Estou de regresso ao lar por ocasião da conclusão dos meus estudos em Paris. E, se o senhor me permite, gostaria de ouvi-lo um pouco mais acerca das questões apresentadas sobre a guerra. Fiquei admirado pela maneira como expôs os episódios da façanha no Cone Sul, cujos fatos, confesso, como brasileiro, ignoro quase completamente. Pois nem nas catacombes de Paris, onde há tantos conhecimentos sobre o mundo passado e atual, consegui informações sobre a guerra em nosso continente. O europeu parece cansado demais das tragédias de guerra, as convulsões internas. De modo que os conflitos regionais do além-mar são questiúnculas de tribos de bananeiras. Nada significam e por isso não os preocupam. As informações são pífias. Os comentários são desprovidos de substâncias sustentáveis. Terminam frequentemente em pilhérias desrespeitosas e descabidas. Não obstante o conhecimento das vidas ceifadas no teatro de horrores. Em pausa natural, Felipe olha preocupado para um lado, para o outro e desabafa. Comentam nos grupos mais reservados e elegantes da sociedade de Paris, a boca pequena, envergonhadíssimos, que os exemplos e admiração aos europeus inspiraram o tirano sul-americano a transformar o paraíso em inferno. O alcance é imediato. A jovem aproveita e muda o foco, descontraindo. Monsieur Felipe, que foste buscar nas catacumbas? Champignon? Licor do convento de Charteau? O senhor foi homenagear os mortos da Revolução ou ver fantasmas? Pergunta Sheila Caioa, entrando alegre na conversa. E ele responde: fui ouvir o hino proibido, senhorita. Ao iniciar o canto do hino, a belíssima música da Marselhesa, a moça o acompanha alegremente. O hino foi composto a pedido do prefeito de Estrasburgo. Ao ser apresentado pelo então capitão do exército francês, Claude Joseph Couget de Lisle, à época logo reconhecido como portador de excelente talento para a música. Encontrava-se adido na cidade com a finalidade de promover a declaração de guerra contra a Áustria. O canto de guerra para o exército do reino caiu na boca dos voluntários da cidade de Marselha e tornou-se a canção revolucionária mais famosa da história. A canção foi oficializada como hino nacional francês a partir de 1975. Por incrível que pareça, por conta desse feito e outras questões sem resposta, o homem de brilhante talento vocacionado à arte da música foi banido durante o Império de Napoleão, prossegue a jovem em alegre exposição. E ela acrescenta: a letra da música é sem dúvida de convocação direta aos patriotas e não oferece margens e sutilezas. As armas, soldados, conclama a canção, formais vossos batalhões, que o sangue impuro banhe o nosso solo. Há um hiato de admiração na pausa antes da jovem prosseguir. 1789, da queda da Bastilha, continua sendo o ano de referência à Revolução Francesa. Mas em 1792, com a aliança da Áustria e da Prússia, foi o ano decisivo para sufocar o levante
e restaurar o absolutismo em Paris. Os revolucionários obrigaram ao rei Luís XVI a se tornar monarca com poderes limitados pela Constituição, concluiu Sheila com a amabilidade de sempre. Conta que estivera nas catacumbas com a amiga Christiane e Mademoiselle Désirée, que adorava ouvir o hino cantado em casa por seu avô, às escondidas, em meio às lindas histórias que lhe contava sobre a França. Philippe Grunwald, gentil e altivo, mas sem arrogância, inicia a conversa. Disserta sobre a visita que fizera às Carrières para trabalhos universitários. Há outro mundo abaixo da capital parisiense, afirma o acadêmico, prosseguindo empolgado ante a atenção. Já à época em que se chamava Lutécia, antiga denominação atribuída à cidade pelos romanos, o subsolo da metrópole vivia em grande agitação. Desde o Império Romano, o solo de Paris, farto em calcário e gipsita, foi usado como fonte de material para construções. As pedras de calcário grosso serviram para a edificação da majestosa Catedral de Notre-Dame, o orgulho de Paris. Pode-se dizer o mesmo sobre as construções de conventos, muralhas de fortalezas, pontes e passagens de aquedutos onde foram empregados. À medida que o material de superfície foi se esgotando, os mineiros iniciaram as escavações sob a terra. Isso resultou em imenso complexo de túneis subterrâneos de centenas de quilômetros e serviu à utilização diversa ao longo dos anos. Assistido por educada plateia, o jovem continua expondo seus conhecimentos. Entretanto, os viajantes, durante a travessia do Formoso Atlântico. No século passado, os cemitérios de Paris encontravam-se esgotados, totalmente repletos de cadáveres. Os sepultamentos, além da capacidade suportável, geravam excessivo acúmulo de restos mortais, com a consequência sanitária seríssima para a cidade. Como era esperado, o descaso originou problemas graves de saúde pública. O cemitério des Innocents empilhava cadáveres 3 metros acima do nível da avenida. O chorume dos corpos em decomposição, em época de chuva, escorria e atingia o lençol freático. A ação da natureza alterava a potabilidade das águas, resultando em grande calamidade. As autoridades acabaram transferindo os esqueletos para as galerias, passando logo depois a ficar conhecidas como catacombs, ou Império da Morte. Nos dias atuais, sabe que se reúnem ali restos mortais de mais de 6 milhões de parisienses, entre anônimos, trabalhadores, revolucionários, cientistas, pintores, poetas, escritores e artistas variados. Segundo dizem os estudiosos do assunto, há ainda muita coisa oculta nas catacumbas que serão descobertas no tempo próprio. Mas isso é coisa antiga, do outro lado do Atlântico. Gostaria mesmo, se possível, acompanhar de perto os episódios recentes sobre o teatro de guerra em nosso continente.